Estamos completando um ano de pandemia do coronavírus. Para refletirmos melhor tudo o que estamos presenciando neste momento de nossas vidas, então, no episódio de hoje, vamos conversar com a psicóloga Tayana Regina Bonês. Tayana, sejas bem-vinda no podcast Te Aproxega. Bom dia, Lu, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, né? Então, meu nome é Tayana, eu sou psicóloga em Erechim, né? Então, me formei pela Unicampus de Erechim, já fiz uma pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica, né? E hoje sou pós-graduanda, então, em terapia cognitivo-comportamental da infância e da adolescência. Hoje, então, devido, né, à pandemia, também estou realizando os atendimentos online, para quem prefere, né? Então, nas duas modalidades, online e presencial. Hum. Bom, como antecipei, o assunto de hoje é uma reflexão do nosso psicológico em relação à pandemia. No caso, uma observação de tudo o que passamos até hoje e daqui em diante. Como poderemos fazer ou, quem sabe, enfrentarmos melhor? Para iniciarmos o nosso bate-papo, a Tayana já nos apresentou um pouquinho, né? Já se apresentou um pouquinho. Então, quanto tempo que tu exerce essa profissão e, e qual área que tu atua na psicologia? Sim, que eu exerço, então, fazem 4 anos, né, de psicologia clínica. Eu tenho consultório, né, e atuo, então, com a abordagem cognitivo-comportamental. Hum. Agora que já conhecemos um pouco da nossa convidada, seguimos. Na pandemia, presenciamos muitas cenas que impactou nossas vidas, nosso jeito de pensar, de agir, enfim, definitivamente foi uma reviravolta para todos. Imagina como fica a cabeça das pessoas. No início, tudo novo, ninguém sabia direito como agir, inclusive as pessoas da linha de frente, os médicos e enfermeiros. Agora já temos até a vacina, que é avanço para a ciência. Porém, eu acredito que o pessoal da linha de frente esteja muito cansado, por vários motivos. Basta vermos os noticiários diários para entendermos. Tayana, à vista disso, queria que tu deixasses uma palavra de motivação para nossos guerreiros e guerreiras, aos médicos e enfermeiros. Sim, lidamos com o desconhecido, né? Então, no início foi delicado, né? Então, causa uma desorganização, mas aos poucos, então, as pessoas foram se adaptando a esse novo e aprendendo a lidar com isso, né? Porque até então, ainda mais que é algo invisível, não vemos, né? Não temos o controle sobre também. Então, eu vou me referir aos profissionais que trabalham na linha de frente como soldados hoje, porque se nós analisarmos a situação, eles estão numa batalha, né? Então, hoje, eles trocam as vestimentas deles por uniformes, pelos EPIs, né? Então, as armas de combate hoje não é usado pólvora, né? Mas foram substituídas, então, por oxigênio, pelos respiradores, né? E a munição para vencer essa batalha, então, é composta, né, pela coragem, pela fé, pela dedicação no dia a dia, né, pela esperança e pelo amor. Eu acredito muito que o que move eles é o amor pela profissão, né? É o cuidado com o outro, né? Isso é admirável. Então, acredito que é um desafio trabalhar com essa satisfação pela profissão e esse amor, mas também com o medo diário, né? Porque é o medo de se contaminar, né? Então, é se privar de muitas vezes ver os familiares, porque são do grupo de risco, né? Então, é o cuidado com o outro, é o olhar pelo outro, né? Então, também eles têm essa consciência de que nesse momento a sociedade precisa do trabalho deles,
né? Esse trabalho é muito importante, inclusive salva vidas, né? Então, deixo também, né, a minha gratidão por esses profissionais, né? Parabéns pelo lindo trabalho que exercem. Mas uma coisa que também é fundamental hoje é cuidar, então, da saúde mental, né, Lucely? Porque acredito que esse esgotamento profissional que eles têm, porque é uma demanda muito grande, né? Muito grande. Então, hoje eles também têm que ter, no meio disso tudo, e encontrar um momento, né, para prevenção, né, de outras coisas que possam desenvolver pelo adoecimento mental, né, e também ter esse momento de lazer que é muito importante, né. Então acho que tem que olhar para a saúde mental também, porque eles se doam muito e se envolvem o dia todo trabalhando, né, mas também eles precisam de uns minutos para eles, né, então para a saúde mental deles, né. Mas é um belo trabalho que eles vêm exercendo, né. O que seriam das pessoas sem esses profissionais que estão atuando na linha de frente? Com certeza. Eu também quero aqui deixar o meu muito obrigado e a minha gratidão, porque definitivamente eles são nossos super-heróis, né? Se não fosse eles. Bom, agora vamos falar de empatia. Acho que é um tema fundamental, principalmente com tudo que está acontecendo no nosso país. Aqui eu incluo a falta de empatia, em especial com os profissionais que acabamos de citar, né? Porque, olha, como eles vêm alertando sobre aglomerações, uso de máscara e, mais do que nunca, a importância da vacina. E tem uma parte da população que não dá ouvidos a eles. Bom, Tayana, a pergunta que eu te faço é a seguinte: olha, eu te juro, eu já parei e me perguntei, já perdi a conta das vezes por que a dor do outro muitas vezes não atinge as pessoas, ou por que tem que acontecer a doença na família ou com alguém próximo para acreditarmos nos estragos que a Covid faz e já fez. Sim, não tem como não falar em empatia nesse momento, né? A boa e velha empatia, né? Então, a empatia ela é um sentimento que traz a conexão e evita o julgamento, né? Reconhece a emoção, então o se colocar no lugar do outro é saber então ouvir alguém, né, que sente o que aquela pessoa está sentindo, o que está passando nesse momento, né? Então, será que as pessoas têm olhado para o outro, né? Têm se preocupado com o outro, né? Têm olhado então para o que está acontecendo ao redor, né? Consigo e com os outros, né? Então, o que eu vejo muito, né, Lucely, é que nas redes sociais, quando falece, né, alguém, então, em decorrência do Covid, os familiares, eles fazem um texto normalmente, né? É um momento muito dolorido, porque não há uma despedida, né? Mas muitas vezes é um momento de revolta, porque estão lidando com algo desconhecido que veio e levou a pessoa, né? Mas não digo que a culpa não seja do Covid também, por ser algo desconhecido, né? Mas acredito que a responsabilidade também é do ser humano, né? Então, será que em algum momento eu estava com o vírus e não sabia sair por aí, né? Qualquer sintoma de gripe hoje é considerado um ponto de investigação, né? Então, a gente vê muitas pessoas com sintomas, né? Ou pessoas que, né? Eu já escutei relatos de pessoas que conheceram uma pessoa, né? E que saiu contaminada, assim, participou de eventos e tudo mais, né? Então, olha a responsabilidade, né? Nesse momento. Então, a gente brinca, às vezes, com o velho ditado que diz, né? Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Mas, muitas vezes, o Covid chega, né, à família,
E aí, a partir de então, quem está passando pela mesma situação que vai lembrar do que é que os outros estão passando ou do que é que o vizinho passou, né? Então, muitas vezes não se tem essa noção da dimensão que é, do sofrimento para quem está passando, né? Então, muitas vezes se aprende quando se está passando pela mesma situação, infelizmente. Por outro lado, até gostaria de deixar aqui, fazer um abre aspas aqui, porque a gente viu muita solidariedade entre as pessoas, então, como faltou, às vezes faltou, por outro lado, teve esse lado da solidariedade e da ajuda, né? Isso é muito bonito e emociona também. Agora, vamos falar do outro ponto que envolve a pandemia. O que eu chamo de negacionismo. Alguns não acreditarem na vacina e acreditarem nas fake news. Sei que a minoria dos brasileiros que pensa assim. A maioria está contando os dias para vacinarem-se. O problema é que essas minorias, algumas vezes, acabam bagunçando a cabeça dos apoiadores da imunização. Por que isso está ocorrendo? As pessoas não acreditam mais na ciência, tem contribuição dos nossos governantes, ou é muita informação que se mistura com desinformação? Enfim, o que está acontecendo com a cabeça da população? Fique à vontade para contextualizar esta perspectiva. Sim, como mencionado anteriormente, que teve solidariedade, né, de algumas pessoas, acho que isso é muito importante. E a maioria que eu vejo assim, né, que eu encontro, enfim, que a gente ouve, né, falar é que estão se cuidando, estão preocupados com o outro, né? Porém, temos então uma diversidade de pensamentos a respeito do Covid, né, de opiniões, né? Então, eu separei alguns fatores que eu acredito que acabam contribuindo para isso. Então, primeiro a gente tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam que existe o Covid, né? Mas quando muitas vezes são questionados, até propõem uma reflexão, né? Mas muitas vezes a realidade ela é difícil de ser olhada. Então, muitas vezes é mais fácil eu não olhar muito para essa realidade, né? Então, o que está acontecendo agora? Muitas vezes é mais fácil acreditar que não existe, que não vai acontecer, né? Então, isso é algo do ponto de vista psicológico, mas a gente sabe que cada pessoa tem uma crença, né? Cada pessoa tem algo que os levou a acreditar que não existe o Covid, né? Então, em relação à vacina, quando saiu, né, a notícia de que iríamos ter, foi a alegria de muita gente, né? Porém, eu percebi que o fato da porcentagem de eficácia dela colocou muitas pessoas em dúvida. Muitas pessoas em dúvida em relação se vão fazer ou não, né? Então, isso acho que foi um fator que balançou, assim, que dividiu a opinião das pessoas, né? Outro fator que é a fake news, né? É informação e desinformação, né? Que a gente comenta. Bom, diferenciar as informações falsas das verdadeiras. Porém, né, se pegarmos então pessoas hoje da terceira idade que não tinham acesso à internet, né, e passaram a ter há pouco tempo. Muitas vezes essas pessoas têm ajuda dos familiares para aprender a manusear o celular, as redes sociais, enfim. Mas muitas delas não sabem ainda como diferenciar, né? E o quanto às vezes uma notícia influencia na vida dessa pessoa, né? Então ela passa a acreditar porque o mundo virtual está dizendo, e como eu passei a ter esse contato há pouco tempo, me leva a crer nisso. Também é um ponto para se pensar, né? Que pode estar contribuindo. Então, é muito importante, né, o auxílio dos familiares nesse momento. Então,
ajudar as pessoas a diferenciar o que que é falso, o que que é verdadeiro. Isso sim influencia muito. Então, a gente tem muitas pessoas que acreditam em notícias que não existem, né? E eu acho que essas pessoas também têm que muitas vezes se perguntar assim, tá, mas essa notícia aqui, será que é real ou pode ser uma fake news, né? Então, também levantar alguns questionamentos sobre, né? Muitas vezes as pessoas se acomodam e vão, né, acreditando no que vem, mas tem que se questionar muitas vezes, né? Tem que dar uma investigada. É muito importante isso, né? E a contribuição, então, dos governantes, né? Vi, sim, e ouvi também, né? Muitas coisas relacionadas à questão de que se fulano que é uma autoridade falou isso, por que é que eu, né, vou acreditar em outra coisa, né? Então, se ele falou que o Covid é isso, isso, isso e aquilo, então é porque é, e ponto. Porque a gente tem, sim, pessoas que seguem muito o que a autoridade fala, né? E aí gera na sociedade uma divergência enorme de opiniões, né? Porque tem aqueles que vão questionar, né, o que a autoridade falou, mas tem aqueles que acreditam muito nessa autoridade e vão seguir, né? Então, acho que também a gente tem que, nesse momento, olhar para a realidade, né? Tudo bem se tem alguém que não acredita, se tem alguém que acredita, né? Independente da opinião de quem que influencia, né? Mas vamos olhar os números que a gente tem de mortes, o número, né, que a gente tem de internados, o colapso que está acontecendo no momento. Então, é a nível mundial, é algo que se estendeu muito e a gente tem que olhar para essa realidade também. Exatamente. Eu te fiz esta pergunta porque eu percebo muita dúvida nas pessoas, muitas mesmo. Muitas já me questionaram sobre a vacina, né? É uma das as dúvidas maiores que tem. Me parece que com mais de 1.000 mortes diárias não seria necessário estar implorando para as pessoas se cuidarem, mas infelizmente temos maus exemplos e a sociedade mesmo acaba não se ajudando muitas vezes, né? Eu te confesso que eu fico preocupada porque as pessoas não estão acreditando nas informações com credibilidade para acreditar, às vezes, em desinformações ou negacionismos, enfim, né? Muito bem, agora vamos aos questionamentos dos ouvintes. Eu vou te fazendo pergunta a pergunta e tu vais me respondendo assim sucessivamente. Bom, vamos para a primeira, então. No começo da pandemia, eu tinha uns sonhos estranhos, doidos. Com o tempo, eles passaram. Mas de um tempo para cá, voltou essa sonharada louca. Isso é normal? Eu te confesso que esses sonhos doidos eu também tenho. Até vou gostar de escutar essa questão. Sim, já ouvi relatos, né, de pessoas que passaram pelo meu consultório, que também relataram isso, né? Então, no início teve e agora está tendo, vamos ver que relação que tem isso com o momento que a gente está passando, né? Porque algo novo gerou uma pressão, né? A gente está com o sistema de alerta ativado a todo momento, porque aonde a gente, né, precisa ir, ou mesmo no local de trabalho, é passando álcool gel, usando a máscara, cuidando onde a gente encosta, né? Então, é todo um cuidado, assim, é um alerta o tempo todo. E com isso, é claro que a ansiedade eleva, não tem como, né? Então, só o fato de a gente ter algo novo na sociedade que a gente nunca tinha tido, gerou no início muita desorganização, e às vezes desorganização interna, né? Que a gente fala, por quê? Imagina, eram muitas pessoas indo ao mercado porque estavam achando que a comida ia acabar. Era indo à farmácia porque achavam que era um método de prevenção contra o Covid. Então gerou toda essa desorganização. E nós, seres humanos, frente a alguma coisa nova, a gente age assim, né? Até ir se adaptando, reorganizando, pegando o fio da meada, que nem eu digo de novo, né? E podendo continuar. Então, assim, em algum
momento alguma coisa ia se manifestar, né? E muitas pessoas eu ouvi o relato dos sonhos, né? Então, realmente, o momento que a gente está vivendo gera essa pressão, né? E o autor Freud, ele comenta muito, assim, dos sonhos, né? Quem tiver interesse em ler, assim, dar uma pesquisada. Mas, realmente, eu acho que é uma resposta ao que a gente está vivenciando e acredito que veio através, muitas vezes, de sonhos, né? Então, é normal ter esses sonhos, é um sintoma do que a gente está vivenciando, né? Claro, se continuar e se acabar, então, interferindo no dia a dia, na rotina, interferindo no sono, é bom sim procurar a ajuda de um profissional da área da saúde mental, né, que vai então poder auxiliar então né, as pessoas que estão tendo isso a amenizar esses sintomas, né, amenizar esses sonhos. Vamos para a segunda, então. Eu trabalho na linha de frente e quando eu vejo alguém duvidando da doença, eu fico com muita raiva. O que eu faço para controlar essa raiva? Pergunta bem importante, achei essa. Sim, e né, entendo essa indignação, porque eu acho que é isso que gera pelo fato de essa profissional estar trabalhando na linha de frente, né? Estar ali se doando dia a dia, estar ali, né, sendo corajosa, enfrentando, auxiliando o outro, né? E ouvir isso é difícil para quem está na linha de frente, porque o que eles mais estão frisando é os cuidados que a gente tem que ter, né? Porque esses profissionais também estão cansados nesse momento, também estão precisando que a sociedade colabore, né? Então, entendo sim, compreendo essa indignação e essa raiva, né? Porém, como eu estava falando anteriormente, a gente tem muitas pessoas, né, que pensam de uma forma, né, que criticam esses profissionais, né, que não acreditam no Covid, né? Então, é uma opinião diferente, né, dessa profissional. E ela vai encontrar, então, muitas opiniões diferentes, muitas opiniões que são, né, contra isso, assim, ou críticas, enfim, que não vêm a agregar no momento para quem está ali, né, batalhando no dia a dia. Mas se pensar também é uma opinião do outro, né? É algo que eu não tenho controle sobre a opinião do outro, porque é o que o outro pensa e o que é que eu penso, né? Então, acho que fazer essa diferenciação é muito importante, né? Acredito que se a raiva, né, ela começa a aumentar, é importante também olhar para a saúde mental nesse momento, né? Então, com essa pandemia, a saúde mental ela passou a ser mais olhada e precisa, né? Então, a gente vem conquistando um lugar no mercado de trabalho, os profissionais da saúde mental, mas nesse momento a gente está frisando muito a saúde mental, por quê? Porque se esses profissionais não estiverem bem com a sua saúde mental, ou enfim, toda a população, como é que eu vou lidar com as coisas que estão vindo, que eu estou vivenciando, né? Então, para essa profissional, o que eu gostaria de dizer é que muitas vezes essa opinião ela não é do controle dela, né? Então, pensa no trabalho que tu está fazendo, o que é que você pensa a respeito disso? Aquela outra pessoa que está divergindo da sua opinião, ela tem alguma história, ela tem algo que o levou a pensar dessa forma, né? E se essa raiva não diminui, se essa raiva está quase sendo incontrolável, então é importante esse auxílio profissional porque passa a aprender a lidar com essas questões, né? Então acho que é muito importante. Então, momentos de lazer também, né? Olhar para a saúde mental, prestar atenção em como está a saúde, né? Física, mental, enfim, é um conjunto, né? Eu acho que isso é bem importante. E a terceira, então, ela até meio parecida. Trabalho no setor da saúde de uma prefeitura e estou exausta. O que devo fazer para tentar descansar a mente, ainda mais neste momento de casos e muitas mortes, de aumento de casos e muitas mortes? Bom, primeiramente quero frisar que até a ONU então emitiu, né,
alguns cuidados que a população tem que ter. Então, assim, evitar ficar muito tempo frente a noticiários, né? A gente gosta de saber como estão os números, os dados, tem pessoas que sim, né? Para essas pessoas que sim, é importante, então, ver em alguns momentos, mas não passar o dia todo, né, focada nisso, vendo os dados, vendo os números de mortes. Por quê? Porque isso aumenta a ansiedade, isso é prejudicial, né? Então, a ONU mesmo recomendou que fosse, né, que a pessoa pudesse olhar, então, de 2 a 3 vezes no dia, né, e um pouquinho, menos de 1 hora os noticiários, né? Então, isso ajuda a desacelerar, então, um pouco, né? Também a questão de momentos de lazer, eu acho que é fundamental, né? Então, essa profissional também é importante. O que é que eu gosto de fazer? Né? Será que é assistir uma série? Será que é ler um livro? Será que é dar uma caminhada? Será que é fazer um exercício físico em algum local? Enfim. Então, ter, né, na sua rotina, um momento para si, um momento de relaxamento, porque é necessário, né? Está sendo muito necessário agora. A gente ter um momento para gente, um momento de relaxar, de dar uma tranquilizada. Porque já no dia a dia, mesmo a gente trabalhando, enfim, a gente escuta os dados, escuta alguém comentar. É o assunto que a gente está vivendo, então está sendo muito falado, né? E tem que ter isso, é muito importante, né? Então, organiza a tua rotina, né? Prevê o que tu gosta de fazer, acha um momento para ti de lazer, faz alguma coisa que te traga uma satisfação, que te deixe mais tranquila, que te deixe mais alegre, né? Diferenciar é muito importante. Às vezes tu recebe muita notícia, então faz a diferenciação de que é verdadeiro ou é falso, o que é que isso está influenciando na minha vida ou está interferindo na minha vida, né? Então, acho que é isso, assim. Então, é olhar, sim, para a saúde física e mental e tentar ter no meio disso tudo esses momentos que hoje são tão preciosos, né? Sempre foram importantes, mas de acordo com o que a gente está vivendo, são preciosos hoje, são valiosos. Tayana, quero te agradecer imensamente. Muito obrigado pela tua disponibilidade em participar do Te Aproxega. Tuas palavras, pode ter certeza, irão dar muito conforto e incentivo aos ouvintes. Gratidão pela belíssima profissão e principalmente por tuas palavras de incentivo, reflexão e motivação para todos nós. Todo sucesso para ti. Vocês, psicólogos, são fundamentais para nos ajudar a passar por estes momentos sombrios que estamos vivendo nesta pandemia. Também quero aproveitar o momento, então, para agradecer muito esse convite. Eu fiquei muito feliz de falar sobre um tema que a gente está passando, né? E precisa ser falado também, né? E muito importante também falar sobre a saúde mental, né? Então, a gente vem trabalhando para ter um lugar no mercado de trabalho para ir conquistando isso, né? E viemos e está ocorrendo, né? Mas nesse momento é muito importante olhar para isso e é necessário.